Olá, tudo bem? Pastor Bruno, mais uma vez, aqui no nosso canal, Pastor Bruno Melo, trazendo para você uma reflexão para o nosso dia a dia, né? Uma palavra de Deus ao seu coração, à sua família, ao seu lar. É bom nós estarmos aqui compartilhando desse instrumento chamado internet para chegarmos até você. Quero agradecer a ele já de antemão o seu carinho, né? E a sua paciência e perseverança de estar conosco aqui, curtindo o nosso vídeo, compartilhando o vídeo. Muito obrigado mesmo pela sua atenção. Continue acompanhando a gente no nosso canal. É uma honra para mim, um privilégio muito grande chegar até você. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre amizades, né? Más amizades, né? Más companhias, né? E no mundo que a gente vive, queridos, como isso tem atingido, em especial a nossa juventude, nossos filhos, né? Primeiro, por conta de que a psicologia vai dizer da realidade da aceitação. Às vezes a gente quer ser aceito num grupo social, num contexto social, e isso às vezes muda o nosso caráter e quem nós somos. Para isso, gostaria de compartilhar com você mais uma historinha. A história dos vasos quebrados. Um depósito, né, conta essa história de um depósito onde se guardavam diversos vasos quebrados. E esses vasos eram vasos que ninguém se importava com eles, porque eles viviam exatamente abandonados nesse depósito. A história vai dizer que as pessoas daquela cidade, quando danificavam os vasos, guardavam nesse lugar para se lembrarem de que aquele vaso estava danificado e não servia para nenhuma atitude. Até que um dia, né, diz a história, que o proprietário do depósito colocou lá um vaso inteiro, um vaso completo, um vaso perfeito, né, sem nenhum problema, sem nenhum trincado, sem nenhum quebrado. E a primeira atitude do vaso foi tentar se relacionar com os outros vasos. Só que ele percebeu o seguinte: os outros vasos o rejeitavam, não queriam se aproximar dele. E o vaso, então, perfeito, tentou se aproximar, tentava conversar com um, puxar assunto com o outro, e aí tentando discutir exatamente a possibilidade de ser aceito. E ele tinha um complexo de inferioridade absolutamente grande, né? Necessidade de ser aceito. Até que ele percebeu que o relacionamento dos vasos estava atrelado exatamente àqueles que estavam quebrados, né, danificados. E ele então começou a tentar uma briga no local para que algum vaso o danificasse, o quebrasse ali, para que ele pudesse então também fazer parte do grupo. Isso não acontecia, ninguém tinha força para quebrar o outro vaso. E aí então ele entendeu o seguinte, que só ele mesmo poderia se quebrar ou se trincar. E foi o que ele fez. Usou com a sua força, toda a sua garra, e aí então se quebrou. E aí ele viu que estava igual aos outros vasos. E se misturou no meio dos vasos, então os vasos ali, perceberam que ele fazia parte do grupo. Surgiu uma outra vontade no vaso. A vontade de liderar aquele grupo. E isso foi uma decisão que ele mesmo tomou, porque ele percebeu que aquele grupo precisava de uma liderança para tomar atitudes juntas, coesas, pensarem, né, definirem quais seriam as ações da vida ali. E ele percebeu que para isso acontecer, ele necessitava se quebrar ainda mais. E o vaso então começou a se auto-mutilar, a se auto-quebrar, até que se tornou pó. E aí deixou de ser vaso. Moral da história, né? As más companhias corrompem os bons costumes. O que significa isso? E talvez a nossa vida é pautada por determinados valores. E por querermos ser aceitos em determinados grupos sociais, nos moldamos a esses valores. Eu quero exatamente ler o texto que eu acabei de reflexionar com você aqui, meu querido, que se encontra na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 15, verso de número 33, que diz assim: Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes, diz a palavra do Senhor. Costumo dizer, inclusive, né, e sempre digo isso, quando meditamos na palavra do Senhor, ainda que pautados numa breve reflexão ou numa ilustração, a palavra de Deus ela tem em si um conjunto, né, um compêndio de mensagens atreladas a determinados contextos, sejam eles sociais, morais, étnicos. Né? E Corinto é uma igreja amada pelo apóstolo Paulo, porque ele exatamente foi quem plantou aquela igreja, e ele vinha doutrinando a igreja segundo a vontade e palavra de Deus, segundo as normas orientadas pelo próprio Deus aos apóstolos. E Paulo, o apóstolo Paulo, tinha o desejo exatamente que as pessoas vivessem em unidade, em união.
E ele dizia, né, dentro desse contexto de Coríntios 15, a importância, né, de se fazer aí trabalhos que edificam a vida, fortalecem os laços familiares, os laços de amizade. E ele dizia que as pessoas deveriam estar atentas ao cuidado de não se deixarem levar pela orientação de pessoas que não faziam parte dos mesmos pensamentos, não coadunavam com as mesmas ideologias e com as mesmas perspectivas. Esta era a proposta desse texto, que está dentro desse contexto. Portanto, ele diz, ora, você não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, e isso é extremamente forte na sociedade que nós vivemos. Você que é pai, você que é mãe, sabe da preocupação que nós temos como pais e mães de fazer com que nossos filhos andem em caminhos que conduzam eles a resultados prósperos para a vida deles, abençoadores, que não se envolvam em situações que prejudiquem a vida e a saúde deles. A gente se preocupa com os estudos, com as amizades que eles têm, a gente se preocupa com as atitudes que eles tomam, e basicamente é esse processo que vai forjar a sociedade que nós estamos inseridos. É claro que há muitas distorções, né? Famílias que às vezes já não têm mais valor algum, né? Mas isso não cabe a gente ficar aqui apontando. O que cabe a gente pensar o seguinte: o que nós podemos fazer para tornar a nossa sociedade melhor, no sentido de que devemos ter cuidado para que as más influências, as más conversações, os conselhos inócuos, os conselhos maus não invadam a nossa vida, a vida dos nossos filhos, e não nos tornem maus como eles o são. Muitos jovens nos dias de hoje têm se envolvido com as drogas por conta exatamente de quererem serem aceitos no grupo. E você, querido amigo, querida amiga que está me assistindo agora, você jovem, você adolescente, você menino, menina, olha, pense, você é uma pessoa que não precisa descer ao limite de se quebrar, de se destruir, de se acabar para ser reconhecido por alguém. Você precisa ter na mente a perspectiva de que Deus, a força maior, a suprema, te fez como a imagem do próprio Deus. Te fez como uma pessoa que reflete a glória desse Deus tremendo e poderoso. Você é um ser especial que não precisa se envolver com questões que vão destruir a sua saúde, a sua mente, a sua vida. Muitos jovens têm se levado aí pelo caminho da prostituição, mudado a perspectiva natural das coisas. Muitas pessoas têm se perdido em valores meramente destrutivos. Digo isso porque vivemos num país em que as características desse país levam vantagem sobre todas as coisas. E nós não podemos permitir com que isso prossiga. Nós precisamos plantar valores e ideologias que fortaleçam a glória e a graça de Deus, que sejam de honestidade, de integridade, que sejam de valores de amor, de retidão, de submissão. Então, querido, você que me ouve agora, você que está me assistindo agora, você não precisa descer ao nível dos vasos quebrados e se quebrar como um vaso para ser iguais. Não, você é ser perfeito, né? Tem as suas limitações, sim, como eu tenho as minhas, como cada um de nós temos, mas exatamente dentro dessas limitações que nós forjamos uma sociedade equilibrada, nós nos ajudamos e precisamos sim impedir que o mal prospere. Dizia um pensador, para que o mal vença, é só o bem não fazer nada. E você, dentro dessa palavra, né, não vos engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Seus pais lhe têm dado ensinamentos que são preciosos para a sua vida futura. Porque seus pais já andaram um pouco mais que você. Diga isso para os meus filhos. Hoje, seu pai já andou um pouco mais na vida, seu pai já viveu algumas questões e experimentou que sei que não foram boas, não foram ruins, foram ruins ao longo da nossa história. Atitudes equivocadas, decisões equivocadas, mas que me fizeram uma pessoa diferente, porque eu disse, eu não preciso ser como essas pessoas para ser quem eu sou. Eu preciso ser alguém que faça a diferença neste tempo. Ser alguém que seja uma boa companhia. Ser alguém que as pessoas tenham desejo de acompanhar.
Né? Hoje vejo, né, na nossa igreja, às vezes em familiares da igreja, pessoas, amigos que nós conversamos, e vem, poxa, pastor, o meu filho está tendo vontade de andar com fulano, tal, e aí o que eu posso fazer? A gente vem, ora, a gente conversa com o Senhor, e a gente diz, olha meu filho, eu quero dizer para você, a gente precisa dar a ele a lembrança de que os valores que você construiu, os valores que eles foram imputados, são valores essenciais para a vida dele. Que o que ele está vivendo agora é meramente ilusão. Né? No mundo das drogas, a gente encaminha aqui alguns dependentes para tratamento químico, que eu ouço exatamente isso. Na entrevista, a gente conversando, eles chegam e vão dizer, olha, pastor, eu queria me sentir parte do meio. Então aquelas pessoas me recusavam. Então, para mim fazer parte do meio, eu precisava fazer o que eles faziam. Basicamente a história dos vasos quebrados. Vaso perfeito, colocado no meio de vasos quebrados, que precisou se igualar ao ponto de se tornar pó. Portanto, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, olha, pense nisso. Deus está desejoso de ver você um novo homem, uma nova mulher. E se você tem se envolvido com companhias que você reconhece não serem boas companhias, está na hora de tomar uma atitude de fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que você, ouvindo a palavra de Deus, que você ouvindo esta mensagem, possa reconhecer a necessidade de se voltar o mais rápido possível para os bons caminhos, os bons costumes e viver feliz para a glória de Deus. Tá bom? Deus abençoe você, meu querido, minha querida. Obrigado pelo seu carinho. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe, curta e compartilhe. Né? A gente vai ficando por aqui hoje, mas para isso eu quero te dar um abraço no coração e dizer, a gente ainda se vê por aí.